Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós temos um desafio diferente. Oi, Débora, tudo bem com você? A gente vai conversar um pouco hoje sobre o aprender e os caminhos, né, que o aprender percorre de forma formal e não formal. Oi, Tainara. Boa noite. Miriam, é? Tudo certo por aqui. Obrigada pela presença, meninas, sempre com a gente aqui no Espaço Ser. Hoje a gente vai conversar com a Júlia Cabral Manzini, é também psicóloga, né, psicóloga escolar. A Júlia vai estar com a gente desenvolvendo um grupo de estudos sobre esse tema. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse documentário. Espero que vocês tenham visto. E se não assistiram, assistam, porque é incrível. Além de uma produção impecável em termos de estéticos, né? É emocionante o processo de imersão, né, do cinegrafista com a questão de se tornar amigo, né, ou de tecer um vínculo de afeto com o povo. Então, é bem interessante. Oi, Júlia. Boa noite, Kelly. Boa noite Boa a todos que estão nos noite. assistindo. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu fico feliz. Estou adorando fazer parte da equipe agora, poder contar com vocês que sempre me inspiraram muito, que eu sempre tenho aprendido aí, né, nesse processo de entender e ir fazendo feminologia no dia a dia. Muito bom, Sim, obrigada, viu? e a gente está muito feliz que você tenha aceitado o convite para estar conosco, né? Também. Não só aqui na live, como no grupo de estudos que você vai coordenar, né? Então, as perspectivas são bastante interessantes. Estava aqui contando as minhas impressões sobre o documentário, Júlia. Estava falando que sua sugestão, documentário, né? Foi É, sugestão da Júlia, documentário. E eu assisti e me emocionou muito, muito mesmo, assim, da possibilidade de encontro, né? Que às vezes a gente não para refletir, para falar sobre isso, né? E tem uma coisa muito legal assim no documentário. Eu entrei e vi que você estava apresentando já sobre ele. Mas só contando um pouco como que o documentário chega para mim, que eu acho que é muito do que a gente vai discutir. Eu leciono psicologia, né? Acho que é legal posicionar para as pessoas. E esse documentário vem por sugestão de uma aluna que tinha assistido. E nas aulas de fenomenologia, de teorias e técnicas, né? Ela me faz o convite. E aí eu recebi outros convites de outros alunos em filmes também. Acho que tem alguns que a gente pode ir trazendo aos poucos aqui, mas é o próprio movimento mesmo de olhar para as coisas de forma diferente, e que quando eu fui assistir, eu falei, nossa, agora eu tenho que trazer para todas as vezes para a disciplina, sabe? Porque eu peço os meus alunos para assistirem justamente por causa desse movimento que é proposto, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. sim, e acho que é começar por aí, né? Começar para a gente conversar essa conversa pelas possibilidades de aprender, né? Que Uhum. vão muito além desse aprender formal dentro da escola, desse aprender sistematizado, né? Com uma série de diretrizes e parâmetros pedagógicos, né? Eu acho que é muito importante, dentro de uma perspectiva fenomenológica, a gente trazer isso, né? De como que as coisas aparecem, né, no nosso cotidiano e que são oportunidades de aprendizagem e muitas vezes não são tomadas dessa forma. Sim.
tem algo que no documentário eu acho que já se quebra muito, sabe? Que é o próprio lugar do povo. Eu acho que comumente nessa relação que a gente estabelece com o meio ambiente, nós humanos, né, somos extremamente invasivos. E eu acho que o Craig vai contando pra gente lá e que ele vai percebendo, e é justamente porque, eu não sei se você chegou a falar isso, assim, né, mas o próprio documentário vai trazendo que ele começa a fazer esse movimento porque ele estava num período de muita vulnerabilidade, sabe? Então ele estava em crise mesmo, né? E aí toda crise é o espaço da tonalidade humana, né? De se fazer, de se conhecer. E aí nessa crise que ele estava vivenciando, ele se arrisca ao mar. E aí aos poucos ele vai aprendendo nesse processo com o povo. Aí a gente já tem uma mudança dessa relação que comumente a gente estabelece, que é o que se faz dentro do processo educativo. Primeiro porque a gente já trata que o processo educativo comumente ele está inserido dentro da escola. A gente esquece que educação é um processo como um todo, sabe? É um sujeito que se faz nesse corpóreo dele dia a dia, né? Nessas relações que ele estabelece com o outro, com esse mundo que cerca ele. E eu acho que a outra coisa, assim, é o tanto que ele vai se despindo mesmo, literalmente, né? Porque ele não usa nenhum equipamento para estar ali, né? Porque ele fala que as águas são geladas, o equipamento de respiração mesmo, a própria forma que ele vai posicionando a câmera, ele faz esse movimento de quem é que aprende e quem é que ensina. Que eu acho que a gente hoje precisa repensar na educação, na escola. Na escola. E aí. Acho que em todo lugar, né, que a gente pensa fenômeno educativo. Acho que tem uma coisa interessante nisso que você diz, não só da crise como esse lugar produtivo também, e como esse lugar de encontro consigo mesmo, mas eu achei interessante que ele retorna a uma experiência que ele teve lá na infância, Sim. né? Que águas que ele já mergulhava, que ele já, de certo modo, conhecia, né? E é como se ele tivesse voltado ali numa perspectiva de resgatar ele mesmo. Uhum. E nisso ele vai descobrindo um outro universo. E vai se permitindo estar naquele universo, respeitando as dimensões daquele universo. Acho que isso é incrível mesmo. Fala, né, o quanto que ele estava apaixonado por ela, tanto que nos momentos que ela se machuca, que ela é atacada pelo tubarão, ele mostra mesmo a dor que ele sentia no que ela estava vivendo. Teve um momento do tubarão que ele teve que voltar para respirar. E aí ele diz esse desespero de se ausentar no momento que para ela era porque era um povo fêmea, né? Uhum. Para ela era extremamente difícil. E aí ele tem uma frase mais assim para o final, eu não vou me lembrar agora em que momento específico, ele usa essa expressão como que eles estavam se espelhando, né, para que juntos se conhecerem no processo, porque tem, ela é reativa nos primeiros momentos, né? Então ela foge, natural do instinto dela, ela vai esquivando, mas ela tem um momento que ela se abre, que ela confia nele. Inclusive ele traz o filho depois, porque você fala Sim, dessa experiência infantil dele, e ele traz o filho na infância também, e ela confia no filho também, né? Ela deixa ele se aproximar para estar junto, assim. pois é, eu acho Ele que é um ponto interessante, né? De essas primeiras cenas em que ele vê, né, o povo. Vou falar o porque eu não sei qual que é o feminino. então, eu vejo ele falando ela o tempo inteiro, né? Sim, é Mas uma quando ele se fêmea, remete, ele fala polvo. Eu né? acredito que seja polvo fêmea mesmo, assim, por isso que eu usei essa expressão, porque eu também não sei como é que é o feminino, não. É, eu não pesquisei, mas agora que eu estou me atendo a isso, né? Mas desse primeiro momento, que eu acho que é um momento, Júlia, que todos nós, humanos, temos diante de algo que a gente não conhece. E que, de certo modo, né, os animais também têm em Uhum. relação àquilo que eles não conhecem, né? Porque ele fala, eu voltei diversas vezes
para que ela me visse como parte daquele ambiente, né? Uhum. E eu acho que nesse primeiro movimento que a gente tem na vida, com a aprendizagem, a gente tem essa desconfiança, né? Uhum. Desse movimento, assim, o que será isso? E a nossa aproximação é como foi a aproximação dele com ela, né? Ali ele desceu a mão, ela estendeu o tentáculo, e aquilo foi se dando com tranquilidade, com serenidade, pacientemente, sem ninguém forçar essa interação, né? E aí eu fico pensando das crianças quando chegam na escola, né? Sei que você tá nesse movimento com seu filho e que você Uhum. também é psicóloga numa escola que tem educação infantil e a gente vê isso, né? Como que as crianças elas chegam num movimento de curiosidade e ao mesmo tempo elas têm medo daquele espaço, Sim. né? E eu acho que a gente, de certo modo, independente de que espécie somos, né, experimentamos isso com aquilo que a gente não conhece, né? A gente tem esse olhar ali desconfiado e você vai tateando aos poucos, né, para descobrir como funciona. Na fonologia a gente fala muito desse se pacientar frente às coisas, né? Do aguardar, do deixar as coisas aparecerem e do sentido originário mesmo. Eu acho que eles fazem esse movimento inicial aí. Eu vejo que o que ele busca é deixar que ela vá dando a narrativa das coisas, que ela vá mostrando o que pode e o que não pode ser feito, que é o movimento que a gente, ao olhar para o outro, numa perspectiva fenomenológica, a gente vai buscar, que ele vai dando esse tom, que ele vai construindo. Eu fiz um movimento, Kelly, hoje pela manhã, eu estava até postei um vídeo recente no Instagram, eu estava arrumando alguns materiais, e aí fui colocar de novo o vídeo para ver se, porque cada vez que a gente assiste, a gente se Ver. dá conta de uma coisa. E o Augusto está numa fase que ele ama vídeos de animais, assim, sabe? O Augusto é meu filho. Na fase que ele ama vídeos de animais. Só que tem alguns vídeos, e o YouTube vai passando isso aleatoriamente, tem alguns vídeos que só são os animais. Não tem som ali, né? Tem alguns que são acompanhados do som dos animais, tem outro que é música e tem outro que é aquelas músicas para acalmar. E aí, recentemente, eu tinha um vídeo que não tinha música, eram só as imagens dos animais. E hoje eu me dei conta de uma coisa, porque o Greg, quando ele vai fazendo a narrativa, o que ele fala vai em seguida aparecendo. Por exemplo, quando ele diz ali, que para mim é uma cena bem marcante também, porque eu acho que é uma hora que ele se identifica muito com ela, que é quando ela fica bípede, né? Andando Uhum, assim. E aí sim. ele descreve antes da gente ver a cena. E ele faz isso com muita frequência, né? Ela vai pegar as conchas, e aí ele diz, e ela pega as conchas logo em seguida. E embora eu já tinha visto, hoje eu me dei a chance de tirar o som para construir a minha história, assim, né? Porque aí você constrói o seu movimento com relação ao povo. E eu acho que isso na área educacional a gente acaba vivenciando muito, principalmente dentro da escola, né? Eu acho que, e aí quando a gente discute hoje a escola numa perspectiva fenomenológica, o movimento que a gente tenta e que a gente busca mesmo é porque a gente tem trazido muito o conteúdo como centro do processo educacional, nós perdemos o sujeito. E essa lógica fenomenológica vai fazer o inverso, né? E eu acho que quando a gente dá a gente silencia o Craig, a gente se coloca no centro do processo junto com o povo também. E é muito mais emocionante. Faça um movimento para vocês verem o quanto que é legal. Porque, de fato, você começa a construir o que é esse movimento que ela está fazendo. Que eu fiquei sentindo que ele pode ter sentido em algum momento, né? Porque ele estava silencioso nessa relação com ela. E essa coisa do silêncio, ela é muito forte, né? Porque é o silêncio, tem uma fala dele que é mais ou menos assim, é o silêncio que dá esse lugar para a gente ir construindo, né? É o silêncio que vai dando o espaço para ela ir se fazendo, né? Porque ela só, se ela escuta qualquer barulho de animal, ela se fecha, ela camufla. No silêncio não, ela se faz. Sabe, eu acho que esse silêncio é legal, né? Porque ele dá a chance de se apresentar.
E eu acho que a educação precisa muito disso, né? Trazer esse sujeito para o centro que está perdido. A gente tem trazido conteúdo. Tanto que é preciso, por exemplo, ensinar a matemática, eu ensino aquilo, e quem não tá conseguindo acompanhar naquela lógica que o professor está dando, é que de fato não está num processo de aprendizagem, sabe? Embora esteja, né, no tempo, no É, ritmo, pode, nas pode circunstâncias ser que pessoais. ele aprenda de um outro modo, né? Que não Uhum, dentro daquela diretriz pedagógica ou didática que o professor traz. E eu acho isso que você disse muito importante, não só na educação infantil, mas eu penso que em todos os níveis de ensino, né, e aí da minha experiência como professora no ensino superior, que você tem também, é essa coisa de como que os alunos e até os professores se afastam desse movimento de aprender, né? Fica uhum, no sentido ali de transmissão de conteúdo que você precisa, né? Dentro daquele tempo X, você tem que dar aquele conteúdo e aí você faz uma avaliação daquele conteúdo e a nota é o que representa se houve ou não aprendizagem uhum, dentro daquele processo e a gente perdeu de vista a aprender, como se aprende, quem aprende. Né? Você acabou de dizer, né? O documentário foi uma ideia de uma aluna para você. Né? Então, aham, desse espaço transacional que a gente tem na aprendizagem, né? Porque a gente sim. não só ensina, a gente aprende. E lá o Greg com o povo tem esse movimento também. Ele fica ali, ele observa, e tem uma cena que ele fala, lá pelo meio do documentário, que ele fala assim: eu não tinha ainda estudado sobre os povos, Uhum, né? Então eu não sabia nada sobre a possibilidade de vida dela, de nada dela, né? E aí ele começa a ver isso e pensar isso, né? Que é quando ele volta e aí já tem o povo macho e eles já estão naquele processo de acasalamento, né? E que ele começa a viver o luto, porque aí ele tendo estudado, ele sabe que assim que a fêmea dá vida aos filhotes, ela vai morrer. é, que ele fala que ela tem 1 ano a partir daquele momento, né? Sim, né? E como é que a gente lida com esses processos, né? E trazendo isso para o que a gente está falando, dos processos de aprendizagem, como que essa questão do tempo, né? Demarca os processos de aprendizagem. E Uhum, até tanto tempo, a criança tem que ter desenvolvido isso, tem que ter feito aquilo, tem que ter ido até aquele ponto, senão ela tem um atraso, e aí a gente investiga se ela tem um transtorno de desenvolvimento e vai, ou como eu vi, né, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para dissertação de mestrado, né, que uma criança com dificuldade de aprendizagem nunca foi percebida na escola como uma criança disléxica porque não houve espaço para isso. Que como era uma criança, né, ativa, inteligente, esperta, vivaz, né, muito carinhosa com os professores, então nenhum professor se deu conta de que ela não conseguia acompanhar aqueles processos. E com toda aquela docilidade, ela conseguia que os colegas fizessem por ela, né? E aí, quando eu cheguei lá com a avaliação, que eu primeiro fiz uma avaliação com todos os alunos que participaram da pesquisa que eu investiguei essa questão do aprender, e eu disse, olha, essa criança aqui, né, tem indicativo de dislexia, é importante dar um acompanhamento para, né, para ela e tal. E os professores, não, essa avaliação tá errada, não é possível e tal, e não sei o que, e tarará. E aí que os professores passaram a observar, mas por quê? Porque a criança não tem aquele comportamento típico da criança com dificuldade para aprender, né? sim.
Ele não é Uhum. quietinho, no canto, desatento, que não faz as tarefas, que não chega com nada pronto, que etc, etc, etc. Né? Uma criança que estava sempre com todas as tarefas feitas, com tudo resolvido. Então, assim, Pois é. E aí tem uma coisa que a sua fala me faz pensar que comumente eu tenho algumas sensações nesse contexto escolar, né? Dos sobreviventes, que são essas pessoas que eu acho que elas mesmo criam a própria estratégia para lidar com esse contexto, porque elas percebem, né? Elas se dão conta, embora eu acho que esse perceber, esse dar conta de que algo está acontecendo, não necessariamente é de que eu tenho uma dislexia, né? Ou de que eu não correspondo à expectativa, mas que tá difícil para mim, né? Ele tá falando uma coisa e o que eu tô conseguindo ver aqui, o que os meus colegas fazem é diferente, né? Há essa percepção dessa relação. E eu acho que há aqueles que a gente tenta fazer caber, sabe? Que são esses que a gente assume que tem os transtornos da aprendizagem e que aí o que se diz hoje que é um processo adaptativo para a pessoa, porque a escola não deveria ser pensado o sujeito somente como o sujeito que dá conta do conteúdo. Porque a gente tem os processos de socialização, os processos artísticos, os processos do corpo os mesmo, né, dessa expressão afetivos, né? corpórea, os afetivos. Então, como a gente centra no conteúdo, o que a gente faz é adaptar as estratégias para conseguir avaliar do mesmo jeito se aquele conteúdo deu conta. Né? Ele foi internalizado. E, e às vezes, né, a gente recebe assim, vamos selecionar 2 conteúdos para ir para as avaliações e tal. Mas como que vai chegar lá na frente se só 2 conteúdos foram trabalhados? Mas não é o conteúdo, é o sujeito, né? O sujeito da aprendizagem, o sujeito que precisa viver toda uma experiência escolar das relações que lhe são possíveis, né? E isso que a gente faz, né? De deixar aparecer, de deixar apresentar, eu acho que é um convite que o professor deveria, né? Eu sempre brinco, assim, com os meus alunos, quando a gente faz as disciplinas de aprendizagem, de desenvolvimento lá, que sala de professor é cruel pro professor, né? Porque, assim como, por exemplo, um psicólogo que escuta os pais, que escuta qualquer um falando analisando o paciente dele, já chega enviesado, qualquer professor que vá numa sala do professor sai de lá enviesado. Porque se fala das turmas, se fala das pessoas e você não constrói seu próprio olhar sobre o processo. E eu tô brincando da sala dos professores, mas eu acho que isso acontece na educação, né? Porque Sim, se o número e a letra são importantes, eu não tô vendo o número e a letra, não tô vendo a linguagem na criança até tanto tempo, então não tá funcionando, sabe? e isso é interessante, né? Que quando eu parei de dar aula para ensino médio e fui dar aula para ensino superior, eu sentia falta dos conselhos de classe, né? Por quê? Porque no conselho de classe é o lugar da gente chegar na estranheza. Às vezes um professor fala assim, o aluno tal não está rendendo comigo, ele não está aprendendo, ele não é assim, assim, assim na minha aula. E você fala, não, peraí, porque na minha é totalmente diferente, né? Uhum. E aí você vai entendendo que o aprender é um processo atravessado por muitas coisas. E principalmente pela relação entre o aluno e o professor. Então, se o professor não abre espaço e não se permite olhar o ambiente em que esse aluno está, a forma como ele lida com essas situações, o que que esse aprender significa para ele, né? Que é exatamente o que Greg faz com o povo. Né? Assim, eu estou aqui no seu espaço, no seu mundo, e eu vou respeitando aqui a sua forma, né? Até que você abra a porta para que eu participe desse mundo. E o professor não faz mais isso. Né? A gente poderia justificar isso por mil coisas, né? O número de alunos que você tem em sala de aula, o volume de aulas que você tá, o volume de turmas que você tem, etc. A gente podia ter mil justificativas para isso. Mas como que isso, dentro do processo de aprendizagem, é importante? Ter um Sim. ambiente que favoreça que todos ali, independente da dificuldade que possuam ou não, possam se expressar no seu aprender. Uhum.
Lá na minha pesquisa teve uma criança que falou isso pra mim. Aí ele falou assim: sabe que hoje eu vou embora feliz? Eu falei: por que que você vai embora feliz? Ele falou assim: porque eu aprendi que eu sei aprender, né? Então, Sim. assim, eu vi que eu posso aprender, né? Talvez ele não saiba aprender da forma como a escola quer que ele aprenda, mas ele entendeu que ele não é uma pessoa incapaz de aprender. E eu acho que isso muda tudo, né? Uhum. Muda tudo. E eu acho que é o que também foi transformador para o Greg, né? Perceber que ele ainda podia aprender, que ele não sabia tudo sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as situações, né? E que a vida não estava perdida porque ele estava num processo de esgotamento, Sim. Né? né? Que aquilo não podia ser renovado, né? Desde que ele se permitisse também isso. Pois é, e ele até tem um momento que ele associa isso com essa habilidade dela, né, do povo, de se camuflar nas situações, de se Sim, fazer como é esperado, né, ou como é de uma defesa, talvez, sabe? De um lugar de proteção. sim. E isso é muito visível, né? Com os alunos na escola. Eles se camuflam de várias formas, até na indisciplina. Uhum. Ele fala, tem uma fala dele que ele remete aos animais, né, quando ele está pensando na questão ambiental, mas que eu acho que a gente pode trazer para a escola, que ele fala assim, a gente cruza uma linha quando a gente ultrapassa o limite dos animais, sabe? Eu acho que é o limite da vida, alguma coisa assim, né? Quando a gente ultrapassa isso que já está pré-estabelecido, né? O que ele estava dizendo é se a gente rompe a barreira de que é um ser humano e um animal e que a gente permite o encontro acontecer, a gente então ultrapassa a linha. Eu acho que é nesse momento que a gente ultrapassa a linha do professor e do aluno, a linha do professor e do professor, né, porque cada um na sua área, muitas vezes, Uhum. a linha da instituição, professor, e a linha da inclusão, que hoje a gente tem também que pensar, sabe? Então, dessa noção de que há diferenças, de que há transtornos, né, que são muitos, que já é um conceito bem questionador dentro da fenomenologia também, mas esse cruzar a linha é extremamente importante, a necessidade da gente parar e olhar e ficar aprendendo com as circunstâncias mesmo, né? Hoje a gente tem método para tudo, né? Nos aspectos de adaptação, então, escolar, aí que a gente tem mesmo, né? Usa o concreto, sabe? Usa letras de EVA para poder trabalhar o sensório, e aí você vai trazendo aquela frequência, aquela chuva de métodos, mas que nada alcança ali, porque você não parou e olhou para o sujeito. O sujeito da aprendizagem, Sim, sabe? aquele que vai se colocando ali e a gente não aprende com ele, porque a gente não Uhum. observa, né? Normalmente, tanto a instituição quanto o professor vão se colocando diante do aprendente ali como aqueles que detêm o conhecimento e o método para aprender. Uhum. E tem outras duas culpas também, né? Responsabilidades, talvez, que a gente precisa colocar aí. Que eu acho que uma é do próprio da própria construção do que se chama hoje desse processo escolar educativo, que são essas fases, né? Então, no terceiro ano tem que se aprender isso, no quarto ano tem que aprender isso, no quinto ano. Então, quando você divide, que são os estágios do desenvolvimento mesmo, né? Quando você divide dessa forma, todo mundo tem que caber do mesmo jeito e no mesmo momento. E o outro é a própria modernidade, né? Eu acho que esse homem contemporâneo que vai na pressa. E aí você não pode conhecer um aluno porque você não tem tempo de conhecer, porque você tem que dar aquele conteúdo naquele ano, porque aquele aluno aprende aquele conteúdo naquele ano. E aí Sim, você luta com duas coisas nesse processo escolar. é. E não só na escola, né? Às vezes alguns pais que também são bastante implicados e hoje têm muito acesso à informação, eles também vão nessa guerra, né? De tentar tecer uma
estratégia para que o filho cresça e se desenvolva dentro daquilo que se espera, Sim. né? E como é impactante não ter um filho que corresponda a essa expectativa, né? Isso também vai, eu estou falando disso, pensando na cena que você trouxe, né? Quando o tubarão ataca o povo e que ele sobe para respirar e que ele não sabe o que fazer, né? Mas ele respeita esse movimento, ele não interfere nesse movimento, né? O tubarão tira um tentáculo, ele vê que ela está sofrendo, né? E, inclusive ele fala isso, né? Que se sente tentado a ir e socorrê-la, e ele teve que fazer um esforço tremendo para aguardar e ver o que ela seria capaz de fazer. Como Sim. ela ia se sair dessa situação, né? E eu acho que quando a gente traz isso para os processos educativos e educacionais, às vezes eu vejo esse atravessamento, sabe? Eu não espero que a criança, ou que o adolescente, ou que o adulto mostre para mim qual é a dificuldade dele. Eu já crio e já ofereço todos os subterfúgios possíveis para que ele não tenha falhas, Uhum. né? Desse espaço de múltiplos recursos e de múltiplas coisas e que não tem espaço de aprendizagem. Tem uma outra cena que esse movimento aparece também, que é aquele momento dos cardumes, né? Que o povo usa para ir para submergir, né? Para fazer Uhum. e parece uma brincadeira. Só que no primeiro momento ele fica sem entender nada, porque ele também nunca tinha visto, e ele fica pensando o que vai ser, o que vai ser, e aí ele vai aos poucos percebendo que é quase que um movimento de dança que ela estabelece ali junto a outros, né? Porque é um movimento muito solitário dela o tempo inteiro também, né? É ela e ele, a maior parte do filme. E aí, nos momentos que eu percebo que no momento que entra outros que não são os dois, por exemplo, o tubarão, né? Os peixes, aí as conchas, são os momentos de tensão mesmo. E que você vê ele percebendo que é o movimento dela. Sim. Sabe? E respeitando esse movimento. Sim, respeitando o movimento. Independente do que ele sofre com esse movimento, né? Uhum. Júpio Belo é uma pessoa que está aqui, Uma né? aluna minha. Então ela está trazendo um comentário interessante. Ela colocou assim: é muito importante esse olhar que a aprendizagem de se dar de diversas formas e em tempos diferentes do outro. Isso é motivador, saber que você não está não aprendendo porque tem sua própria forma de aprender, né? E é isso. Às vezes a gente não consegue nem se apropriar disso, nem deixar que o aluno se aproprie disso, porque não há tempo, né? Essa pressa desse mundo nosso que precisa produzir resultados tem um impacto muito significativo sobre os processos de aprendizagem. Uhum. Né? Sim. E claro que o olhar fenomenológico, né, esse olhar que permite que as coisas se mostrem e apareçam no seu tempo, ele é importante, mas ele fica meio na contramão. Como é que você articula isso, Júlia, no seu fazer, como psicóloga escolar, por exemplo? Aham, eu estava pensando um pouco nisso aqui agora, né? De como que é que a gente realmente consegue colocar. E só antes, deixa eu só fazer um comentário, assim. Sim. Recentemente eu estava com professores pensando nesse processo do que é
inclusão mesmo, do que é trazer o aluno para o que eles chamam que é processo de aprendizagem, pensando nessas falas que os professores carregam hoje. E eles já me conhecem sabendo que eu sempre falo dos sobreviventes, assim, né? Dessas pessoas que têm que lutar com esse processo educativo tão maçante que a gente tem criado. E aí eu falei assim, quantos são os alunos de vocês que vocês se surpreenderam com os profissionais que eles se tornaram depois? Porque é no profissional que a gente estabelece o próprio movimento, né? Tanto é que quando a gente se forma em psicologia, depois a gente pode escolher o nosso lugar mesmo, né? O nosso olhar. Parece que isso relaxa o processo de ser psicólogo, né? Parece que isso tranquiliza o encontro que a gente faz com a nossa forma de ser como profissional. E aí, eu acho que tem muito disso, assim, né, Kelly? Eu tenho vivido muitas coisas legais, assim, dentro de um processo escolar, para pensar o que é trazer essa perspectiva fenomenológica. Porque é muito difícil lutar contra essa operacionalização da educação, sabe? Essa educação bancária mesmo, né? Do Freire, que o Freire coloca pra gente. Mas eu acho que são pequenas coisas que você vai vivendo, sabe? Eu me lembro de uma situação assim, eu vou tentar trazer isso ao máximo na tranquilidade do sigilo, né? Mas, por exemplo, um aluno que estava com muita dificuldade escolar, e aí eu vou sempre para observação, sabe? E eu pego momentos diferentes, assim, desse aluno. Aulas diferentes, né? Intervalo, recreio, eu pergunto como é que é a saída, eu converso com os pais também. E para entender o que é que está sendo a dificuldade mesmo, né? Em que não está legal. E eu me lembro de assistir uma aula de música, e embora eu sou péssimo em instrumento musical, assim, não tocar, eu tenho um ouvido muito bom, talvez até por exercitar essa escuta frequentemente que a gente faz, né? E aí eu chamei o professor e falei assim, a sensação que eu tenho é de que dos poucos alunos, ele é o único que não erra, eles estavam tocando flauta. Ele é o único que não está errando. Inclusive, ele está indicando quem são os amigos que erram, que é uma percepção musical que é, né? Uhum. E aí eu pedi o professor, e o professor entrou nessa comigo, assim, né? Vai fazendo testes, assim, pra gente ver se ele sabe ler. Então, coloca a nota lá para ele simbolizar, né? Tudo num jogo, assim, que os amigos também não poderiam perceber. Então, não é só ele que entra nisso, os amigos vão Sim. juntos. E a gente percebe, né, nesse movimento, eu e o professor, a habilidade artística daquele menino para música, assim, né? O professor, inclusive, fala de um ouvido acústico, eu não sei dizer, sabe? Uhum. Mas, e aí, ele estava num acompanhamento psicológico fora, eu indiquei isso para ela, a psicopedagoga trouxe a música como construção da possibilidade de aprendizagem, sabe? E, assim, nesse caso, foi até coisa de pouco tempo para ele ir dando passo junto com os amigos no conteúdo, né? Que aí a gente vai falar mesmo de correspondência à expectativa escolar. Mas eu acho que é essa observação, né? E com frequência eu às vezes falo assim, olha, tá vivendo bem a socialização, deixa esses processos acontecerem, né? Agora, nos processos de adaptação, quantas vezes eu converso com os pais assim, olha, cada um tem seu tempo, né? Tem gente que vai, assim, só que. E lá eu tento assim, olha, o que é que a gente pode fazer, né? O que a gente conhece que tem de possibilidade. Você pode se afastar e ficar em tal lugar, você pode dizer tal coisa para criança, você pode dar um objeto. Eu vou tentando trazer também isso que já é conhecido como uma forma de apoiar o movimento que eles precisam fazer. Mas respeitando esse movimento que é de deixar acontecer, sabe? E eu acho que a observação é a grande coisa, sabe? Porque muitas vezes, como psicólogos, e principalmente pelo tempo que a gente tem, comumente a gente vai nas escutas pontuais, porque é aquilo que a gente dá conta de alcançar. Sim. Eu sempre assim, né? Em todos os casos que chegam para mim, eu observo. Eu confesso que com os adolescentes, né, eu não faço o movimento de observar, porque se estar na sala é muito incômodo, e eles já percebem para onde meu olhar está. O que eu faço é o movimento de convidá-los para conversarem comigo várias vezes, sabe? Assim, não numa questão clínica, porque eu converso com eles, por exemplo, um pouco no intervalo, Uhum. sabe? Eu converso com eles em vários momentos, assim. E essa conversa com os professores constante, sabe? Assim, constantemente eu tô com os professores. Só que pensar isso, né, esse contexto escolar, é tentar romper com muitas coisas, sabe? E é preciso até uma abertura da aceitação desse psicólogo, sabe? Dos outros mesmo, né? Então, Sim. de ver esse lugar se fazendo, assim, construindo, e um professor aceitar tranquilamente, depois que você conversa com ele, que ok. Então, o processo de aprendizagem está sendo favorável. Não é conteudista, mas é favorável.
sabe? O É um, aluno está aprendendo e ele é capaz de aprender, né? com certeza. Acho que aí tem um ganho para todo mundo, né? Não só para Uhum, aquele aluno, mas para todos os professores que entendem assim, ó, então ele tem esse processo, ou por essa via vai ser mais acessível para ele. Então, como que a gente pode trazer essa via, né, que pode não ser acessível só para ele, mas ele te chamou a atenção, mas com certeza favoreceu outras crianças que estavam ali que também usam dessa via de forma mais acessível, né? Eu acho que encontrar esse espaço, encontrar a possibilidade de diálogo, né? Você está falando da observação e do diálogo como forma, né, de se aproximar, né, e de uhum. compreender. E eu vejo que a gente, mesmo no diálogo, a gente observa. Sim, Não sei se para nós na psicologia a observação é quase, né, uma rotina, no sentido de que você vai se habituando a ela e é difícil não observar, né? Mesmo que você não necessariamente esteja ali com o propósito de avaliar ou de analisar aquela pessoa, aquela situação, não tem a ver com ser seu paciente ou ser, né, algum cliente seu, etc. Mas a gente observa, né? Observar uhum. é fundamental. Até para você poder estabelecer o diálogo, né? Porque sem observar, você não está escutando, sem escutar, você não consegue uma abertura para esse diálogo. Então, isso E é. o oposto também, Sim, o oposto também. A própria observação, ela já é a construção dos primeiros diálogos, sim, ou a né? continuação de alguns, né? De alguns, né? Porque eu acho que tudo passa pela observação, Júlio. Até quando a gente Uhum, faz aquela reflexão crítica que a gente, né, costuma fazer sobre o nosso fazer e tal, passa pelo que a gente consegue observar, pelo que a gente consegue notar, perceber, né? Então, a observação é isso, né? É uma ferramenta muito potente dentro do sim. trabalho, né? E eu acho que o documentário mostra isso para a gente escancaradamente, né? Que ele, na maior parte do tempo, observa, né? É, Ele observa, é. né? Ele está por ali, ele aguarda, mas o tempo todo ele observa. E é interessante, assim, da gente pensar, né? A minha prima, hoje cedo, ela falou assim comigo: Ah, o documentário é lindo, mas eu não gostei do final. Achei o final tão triste e tal. E eu fiquei pensando, né? Como que a gente, de um modo geral, nós, pessoas, como a gente tem dificuldade quando as coisas fogem da nossa expectativa, Uhum. né? E isso na aprendizagem é um, assim, detonador da aprendizagem. Eu Sim. não cumpri com o que esperam de mim. Eu não tirei a nota que eu tinha que tirar. Eu não aprendi a fazer isso que o meu colega sabe. E do professor também, Kelly. Eu brinco com os meus professores, é o luto do aluno desejável, porque você entra na sala projetando o que você espera daqueles alunos ali. Só que você precisa encontrar, sabe? Realmente deixar que o aluno se apresente. E, então, eu acho que isso que você está dizendo dos dois, do professor e do aluno. O aluno vendo e o professor vendo, né? Dessa expectativa mesmo. Sim, né? E como é que a gente tem dificuldade? Eu achei tão interessante que eu falei com ela, mas é o curso da vida, né? E da vida animal, isso ainda é mais potente que na vida humana, né? Porque o tempo que eles têm de vida é muito diferente do tempo que nós temos de vida, né? Dificilmente você vai ver um animal vivendo 100 anos, 120 anos, são pouquíssimas espécies.
animais que vivem, né, essa quantidade de tempo, né? E Uhum. assim, o povo viveu tudo que ele tinha que viver, né? Ele nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Sim, E, assim, por que que isso é frustrante, né? Porque a expectativa é que eu fosse estar ali, que eu queria que aquilo fosse para a vida inteira, né? Como é que é isso, né? E eu vejo que os processos educativos vão nesse sentido também, né? eu acho que até porque, como o Craig faz, a gente também se apaixona por ela. E aí a gente tem que A gente lidar com a morte sofre, de alguém né? que a gente se apaixonou. Sim, sim. Como na faculdade a gente lida com a formatura dos nossos alunos, né? Sim, E na escolinha também, cada vez, né? Quando você tem uma escola que só vai até um determinado nível de ensino, só educação infantil, só até a quarta série, só até, né, o quinto uhum, ano agora, né? Só até o nono ano, né? Ou só até o ensino médio. E como é que isso para a gente é lidar com isso, né? Não que efetivamente aquele conjunto de alunos morra, né? Mas para a gente eles morrem enquanto alunos, porque eles não vão estar mais para a gente naquele lugar, naquele papel. exatamente. Exatamente. Então, e é muito interessante isso, porque o contrário não é verdadeiro. A gente é professor e a gente fica sendo professor para a vida inteira, né? E eu acho que isso me lembra uma outra coisa, Kelly, que me chamou muita atenção no documentário. Eu penso assim, né, que se esquece tudo na vida, mas não se esquece professores, né? Você esquece quem foi o seu dentista quando você tinha 5 anos, quem foi seu médico, mas você não esquece o seu professor daquela época. Professores são inesquecíveis, sabe? E quando você é um filme que traz até a tradução para o português é literal mesmo, né? Professor, povo, Uhum. sabe? E quem inicia o movimento é o Craig, né? É ele quem vai atrás de tudo. Mas quem acaba aprendendo é ele, porque ele se deixa ver nesse processo. E eu acho que quando você coloca que o povo passa a ser um professor do ensinar essa vulnerabilidade que ele tem, eu acho que a gente tem que questionar até quem tem, o que, que a gente tem entendido que é ser professor nesse processo educacional de hoje, sabe? Se Sim. é esse que ministra conteúdo, se é aquele que tem a habilidade de deixar a turma concentrada, né, focada, que é aquele que apresenta melhores resultados lá no final numa prova do Enem, né, nesse conteúdo, aquele que consegue que uma turma fique sentada o tempo todo, né, que enfim, né, que tem todas essas demandas, assim, e que são correspondidas, essas demandas da educação moderna, ou se é esse que estabelece essa relação de um contato diferencial com o outro, sabe? Ah, e a relação de afeto, né? Sim, sim. Nossa, eu já tive turmas assim que eu falo, gente, eu tô feliz que vocês estão formando, mas eu não tô conseguindo administrar que vocês não vão estar aqui no próximo semestre. É porque a relação é de afeto, né? Sim, Você claro. quer continuar encontrando aquelas pessoas todos os dias, você quer saber o que, que cada um tá fazendo, como que a vida tá andando, né? Se aquele namoro vingou, se aquele filho nasceu, como que tá crescendo, né? E, como vai... e a gente perde isso, né? Uhum. Lidar com isso é punk também. A gente não costuma falar disso, né? Mas o professor que consegue tecer uma relação de acolhimento com os alunos e um vínculo que não é só de aprendizagem, mas é também de afeto, né? Essa coisa que vai. Você falou, eu tenho lembranças de professores assim. Minha professora da pré-escola, eu acho que se eu encontrar com ela hoje, eu choro como eu chorei o dia que eu saí da pré-escola, entendeu? Que eu não queria ter outra professora que não fosse ela. Recentemente eu passei por isso, Kelly. Houve uma homenagem na escola que eu trabalho, eu estudei nessa escola a vida inteira. E eles chamaram muita gente, assim, sabe? E a minha professora do maternal, minha primeira professora, estava lá.
E aí meu pai também foi professor nessa escola, eu chamei ele e falei assim, só me fala que ela via a Dona Júlia, professora, que foi minha professora. Aí ele falou assim, foi sua professora do maternal. A sensação de emoção que eu tive de vê-la, sabe? 28 anos depois. Sim. Eu estava ali lembrando dela. E essa é a força, né? Eu fico pensando nisso muito como professora mesmo. Igual você falou assim, a gente tem dificuldade de despedir. Eu vivo isso na observação também, tá? Que às vezes eu vou para as turmas para observação, aí quando a gente fecha, né, que a gente discute, vamos pro próximo, assim, eu sempre passo na porta, tudo bem aí? Tipo, me chama de novo, gente, sabe? Porque você se apega nesse lugar também quando você observa, sabe? Quando você Sim. tá lá junto. Porque observar é se colocar junto, né? Uhum. E é aquele exercício do Greg. A observação é aquele exercício. É um silêncio que encontra. Porque ele Sim. não conversa com o povo, né? Simplesmente eles se olham e dialogam nesse Uhum. olhar. E a observação é isso, né? É esse espaço que a gente tece esse diálogo silencioso, mas que é um diálogo de encontro. E Sim. aí não tem jeito, né? O afeto tece mesmo. Acho que é igual quando você tem um bebê que ainda não fala e você olha e ele te reconhece, você o reconhece e não tem palavra que cabe ali. Não Uhum. precisa de palavra, né? Eu acho que quando a gente abre espaço para esses processos, e eu acho que ainda é possível, sabe, Júlio? Mesmo sendo atropelado pelas demandas de tempo que a gente tem, mesmo sendo atropelado por essa educação bancária, talvez a gente não consiga colocar isso na rotina do cotidiano, do nosso estar em sala de aula com os alunos, mas é possível que isso aconteça em alguns momentos. Eu acho que é até uma questão de postura mesmo, sabe? Da forma que você se coloca nessa educação, Kelly. Porque assim, você pode ser um professor que tem que lecionar aquele conteúdo. Eu não posso deixar de ensinar conteúdos que são extremamente importantes para os alunos compreenderem o que é psicologia. Mas a forma que eu me coloco, a forma que eu permito que eles estejam nessa relação é que faz a diferença. Sim, Né? Não é só isso que está desse instituído, desse que precisa ser vivido, sabe? É é, não carregar talvez esses pré-conceitos e os preconceitos mesmo, sabe? Que é. já, é um aluno agitado porque é mimado, sabe? E a gente vai nessas coisas que são sempre ditas e tal, sempre repetidas sobre um processo educacional que já vem de muito tempo, sabe? Que não é daquele sujeito. Então eu acho que é muito mais a forma que você se coloca, sabe? Eu às vezes penso assim, muito porque dentro do contexto escolar hoje a gente acaba vivenciando algo e não, eu vou falar, não é exclusivo do contexto escolar, mas é também do contexto escolar, que é essa enxurrada de diagnósticos que a gente tem recebido e que, inclusive, existem as leis, né, que fazem um acontecer dentro das instituições escolares, né? E a gente não consegue fugir disso, mas a gente consegue escolher como estar com isso, sabe? De forma que seja Sim, favorável para o outro que está nesse processo, sabe? Então eu penso muito nisso, que é a forma que a gente decide se colocar. Porque não dá mesmo para. E assim, hoje não dá, né? Para tirar isso que está instituído desses conteúdos que precisam ser selecionados. Mas a forma que a gente vai se colocar com esses conteúdos, sim, sabe? Tem professores que. O Paulo Freire, inclusive, fala muito disso, né? De ocupar outros espaços, de levar. Eu lembro do ano passado que eu estava quase custa fazer um friozinho, sabe, gente? Mas de vez em quando faz. E aí eu lembro de um dia que eu cheguei na escola, 7 horas da manhã e tal, tava bem frio mesmo. E uma professora achou ou juntou uns bancos que tem lá no pátio, dando aula no sol, sabe? Os alunos tudo com a apostila na mão normal, lápis assim, sentado naqueles banquinhos de praça mesmo, que eles juntaram, mas e assim, tudo juntinho para poder curtir o sol. Eu acho que é essa possibilidade de se abrir mesmo, sabe? Então você tá sim. fazendo o mesmo, mas de forma diferente, né? Eu acho que é desse movimento. O que permite o encontro, né? Acho Uhum. que é isso. E eu acho que
fenomenologicamente, a gente aprende muito nesse sentido. Acho que o maior ganho da fenomenologia para nós, nosso trabalho, seja como pedagogo, seja como psicólogo, né, seja como professor em sala de aula, é essa possibilidade de se permitir experimentar de outro modo aquela mesma situação Sim. e descobrir outros modos de lida com aquela situação, né? Tá frio, mas a gente pode sentar lá fora e fazer a aula, tomar um solzinho e fazer a aula, né? Precisa da gente ficar aqui dentro da sala sentindo frio. Claro, se todo mundo tivesse essa ideia, seria um problema. Mas, né, cabe que você possa experimentar isso e possa fazer isso. Agora, a instituição também precisa permitir, porque tem instituição que não permite, É. né? Aquela coisa assim, por que que você está fora de sala com seus alunos? Então, é um espaço que precisa ser articulado por todo mundo. Uhum. Precisa ali estar com todo mundo. E eu acho que uma coisa que é importante, embora cada um de nós seja responsável, né, pela sua parte daquele processo, então o aprendente é responsável pelo processo dele de aprender, o professor é responsável pelo processo dele de ensinar, e assim sucessivamente, todos os outros que estão envolvidos nesses processos na escola, nenhum de nós faz isso sozinho. E se a gente não estabelecer uma possibilidade de diálogo, de encontro e de discussão e análise dos processos, a gente não vai sair do lugar. É. Acho que agora com essa questão da psicologia nas escolas, né, a gente tem essa coisa de poder pensar junto na escola, né? Se a gente não for atropelado por essa enxurrada de diagnóstico que você está trazendo aí, que é efetivamente é real. Né? Eu acho que se a gente não for atropelado também por uma demanda que, que se faz na psicologia, né, de produtividade, que a gente que não é da psicologia da ciência, Da né, ciência. dessa exatidão das coisas. Então, eu acho que é esse que é o cuidado, né? Eu acho que a gente está tendo uma chance, como psicólogos, assim, porque de entrar ao contexto escolar e mostrar mesmo um novo olhar. Né? Eu amo quando eu escuto isso na escola, sabe? Nossa, como é que tá fazendo diferença o que você tá fazendo aqui? Que bom que você tá fazendo. E que eu escuto de outros jeitos também, né? Quando eu ganho um presente das meninas, tipo um bolo, porque elas observaram que eu gosto de comer, né? E aí vai. Então eu percebo mesmo que eu tô possibilitando esse olhar, sabe? Que eu tô provocando e aprendendo também, né? Porque eu acho que eu acabo sendo o Craig em muitos momentos, né? Ao observar o povo, aprendendo qual é o lugar que a gente vai fazendo psicologia, assim, sabe? Porque não existe, e isso a fenomenologia vai trazer sobre a técnica mesmo, não tem como dizer antes como fazer. É preciso primeiro, né, se pacientar, deixar aparecer, desvelar, e aí sim, deixar a psicologia acontecer. Eu acho que a gente sabe muito sobre psicologia escolar, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender, né? Sim, Nesse movimento do povo aí, da psicologia escolar mesmo. sim, sim. Eu acho que até um amigo comentou assim, que título interessante da live, vocês vão falar desse professor multitarefas e tal, não sei o quê, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né, depois aqui, né? O professor, ele tá sempre mediador de um monte de coisas, né? Então, tem hora que eu acho que a gente queria ser como o povo mesmo, mas Uhum. não no sentido que as pessoas atribuem ao povo, mas naquele movimento que ele faz de juntar as casquinhas, as conchinhas todas e desaparecer ali. Uhum.
Mas eu acho que é isso quando eu falei assim, né? Que o fato de ter colocado o povo como professor sinaliza algo que a gente precisa pensar, é porque até quando a gente vê outros filmes, né, que traz essa narrativa das escolas, a gente vê o professor trazendo ação. Né? Então, é o professor que vai mobilizar aquela turma que é uma turma diferente, que é uma turma que não quer aprender, e aí sim, né? Você vê só uma repercussão de movimento e angústia, inclusive até em palestras, às vezes, que se dizem motivacionais para os professores, na pandemia isso ferveu, como que o professor precisa mobilizar esse aluno para um processo de aprendizagem, sabe? Só que não é isso, né? Quando você coloca que o povo é o professor no movimento natural dele, porque ensinar, o estar nesse lugar de ensinagem, ele precisa ser muito natural para a gente. Ele não pode ser algo que eu preciso empregar e pesquisar infinitas técnicas, porque não diz de mim. Porque daí eu vou colocar uma dinâmica lá que não cabe. Né? Eu vou Sim. fazer, vou colocar um método que não é meu. Eu me Então, eu lembro acho que é. de uma reunião na faculdade e que era uma reunião dessa motivacional que dizia que a gente tinha que dar um show. Assim, não, você tem que entrar na sala de aula e dar um show. E aí eu estava sentada com um amigo, outro professor, e ele falou, nó, tô ferrado. Não sei cantar, não sei dançar, não sei representar. Como que eu vou dar um show de quê? Aí a gente riu, brincou com a questão, mas é muito isso, né? Se espera que o professor seja realmente um maestro que orquestra aquilo ali harmonicamente, né? E que retire o melhor de cada um. Mas ele não faz isso sozinho. E algo que já está dado antes dele, né? Nenhum professor consegue decidir o que lecionar. Porque ele é dito para ele como ele deve fazer, qual é a pontuação que ele deve distribuir, tudo. Já está dito anteriormente desse professor conseguir se colocar como um professor para essa turma. Exatamente, né? E com esses movimentos todos, né, da educação apostilada, né, o professor não escolhe nem como apresentar o conteúdo, né? Uhum. Tá tudo ali apostilado para ele, né? É aquele texto, aquela ilustração, aquela atividade, né? Tem Sim. instituições que até a prova vem pronta para o professor aplicar, a prova é feita por outras pessoas, e o professor aplica a prova, né? Então eu fico pensando, né, que processo é esse que eu estou ali, eu acompanho um aluno em sala de aula, né, eu ministro os conteúdos, eu faço esse exercício de troca com a turma, no aprender e no ensinar, e aí a avaliação vem feita por outro e eu tenho que, né, eu sou avaliado junto com os alunos nesse processo, né? Então, que também perde o lugar, né? Mas eu acho que olha, o documentário é belíssimo, É bom. belíssimo, né? As cenas, os encontros, o texto, eu acho que até a possibilidade que ele traz mesmo no final ali com o filho, né? Que parecia que era uma relação que estava sofrida pelo próprio processo dele de esgotamento, né? Uhum. Emocional, profissional. Desse resgate, né? Dessa coisa desse filho que eu tô aqui, eu vou junto, eu participo, eu aprendo, eu gosto, né? E eu vou nesse mesmo exercício com meu pai. E eu acho que isso também é muito significativo, né? Da gente conquistar parcerias, seja com os nossos Sim. colegas, seja com os nossos alunos, seja, né, com a administração da escola, com o que for, né? A parceria mais perdida que tem da escola hoje que é a família, né? Sim, Ali é literal, né? É o filho ali com o pai. E é uma parceria que está muito perdida na escola, nas escolas de forma geral. sim, porque a escola se tornou um processo, né, responsável não só pelo processo educacional, mas pelo processo educativo também, Sim. né? E aí os pais
se ausentam literalmente desse processo e cobram da escola que a escola faz. Mas você não aprendeu na escola? Mas e eu acho que tem uma outra coisa que acabou gerando esse distanciamento, né? A própria postura da escola. Porque eu acho que tem a postura do pai, que tem dos pais, né? Dessa questão da modernidade, que tem se distanciado dessas relações educativas mesmo. Mas eu acho que tem uma postura da própria escola que se fechou para essa família no movimento que ela estabeleceu. Porque eu acho que a gente acaba, porque ninguém dá conta desses conteúdos todos que as escolas colocam, né, gente? Tudo que você tem que aprender lá, você não consegue ser bom em química, em português, em história, em geografia, tudo ao mesmo tempo, em todos os momentos. Eu acho que isso distanciou os pais, porque eles teriam que retornar a essa frustração vivida na escola. E aí você distancia, você relega para um professor particular, sabe? Você supõe que a escola saiba de tudo que está acontecendo ali. Muito pelo seu próprio processo também, né? A escola não está sendo. Eu acho que é um lugar de lembrança, eu acho que é um lugar favorável, a gente comumente faz isso, mas eu tenho a sensação hoje, assim, eu não sei se é nem a melhor forma de relacionar, mas quando eu era mais jovem a gente via Malhação, né? A novela Malhação. E tudo que Malhação era o colégio, mas tudo que Malhação tinha não era aula. Eram as relações que estavam fora dali, Para sabe? Tinha daquele tudo menos aula. processo. E aí, eu acho que a gente carrega da escola, em muitos momentos está sendo isso aí. Os amigos que a gente fez, né? Esse vínculo estabelecido com os professores, mas não está se conseguindo. Eu não sei se a gente está conseguindo fazer processos de aprendizagens que são eficazes, sabe? Assim, no sentido para cada pessoa mesmo. Não Sim. estou dizendo nessa avaliação que a gente emprega, não. Essa construção da relação com o espaço escolar. Quantas pessoas não retornam às suas escolas? Não Uhum, querem nem passar na frente, né? sim. Ó, você falou, você está na escola que você estudou, né? Eu fiz pesquisa na escola que eu estudei a minha vida inteira, né? Então, assim, poder voltar à escola, e às vezes a gente não tem. Eu fico emocionada cada vez que eu entro na UFMG, porque o meu período de vida, enquanto eu me formei em psicologia lá, foi muito importante as relações que eu construí com as pessoas, com os professores, com o lugar, né? Então, eu vejo que parece que isso está se perdendo. E aí faz todo Sim. sentido isso que você está dizendo. O pai também não quer ir à escola, os pais não querem ir, porque a experiência deles com a escola não é positiva. O José Pacheco, né, da Escola da Ponte, ele tem uma fala que eu acho muito curiosa, assim, né, muito provocadora, que ele diz que tem dois motivos pelos quais uma pessoa se torna professor. Ou vai por amor ou vai por vingança, né? Por amor é porque você amou o processo educativo mesmo, né? E aquilo fez tanto sentido para você que você precisa compartilhar com o outro da mesma forma que foi bom para você. E por vingança é que foi tão ruim que você vai para fazer melhor do que fizeram para você, sabe? Para realmente reatar esse laço que para você não foi legal. Eu acho que a gente precisa provocar escolas que busquem o amor, sabe, do outro. Eu acho Sim, que essa paixão que o Craig vai desenvolvendo pelo povo, talvez seja a paixão que a gente precisa começar a despertar nos alunos a sentirem pela escola, para sim, construírem essa relação. E os professores beleza. também, né? Quando no lugar de agora de professor, pensar essa relação de paixão mesmo. Sim, porque se tornar professor é um movimento de muita entrega, né? Eu cresci dentro de escola, né? Eu sou filha de professora, como você também é filha de um professor. A gente cresce dentro da escola, né? Então, assim, mesmo que você não esteja literalmente na escola, a escola está dentro da sua casa, porque seu, né? Passava os domingos, minha mãe corrigindo prova, organizando trabalho, pilhas de papel e não sei o que e tal, né? E aí você vai, né? Cada movimento que faz, assim, me tornar professora não foi uma coisa que eu desejei ardentemente, assim, vou crescer e vou ser professora. Não, né? Não, não existia esse movimento, mas eu me lembro perfeitamente quando me convidaram para dar aula
né? E aí eu vim conversar com minha mãe sobre isso, porque eu estava em dúvida sobre aceitar ou não, como que ia ser esse processo. Eu nunca tinha dado aula na vida, então como é que era isso, né? E tal. E a minha mãe falou assim: se você entrar numa sala de aula, nunca mais você vai sair. Eu falei, mãe, que isso? Claro que não. Tô indo para uma coisa que eu nem sei se eu vou gostar. E não sei o que. Ela falou, primeiro, porque você é neta de professor, filha de professor. Não tem como você não gostar disso. Genético. E segundo, porque sala de aula é uma coisa que cativa a gente na hora que a gente pisa lá, Uhum. né? Esse movimento, e hoje, né, assim, 23 anos depois, eu entendo perfeitamente o que minha mãe quis dizer, né? Sim. Por quê? Por mais que eu esteja aqui, eu ame fazer clínica no consultório, nada substitui aquela relação que é a relação de aprendizagem, que é fascinante. Você compartilhar, você ver aprender, você aprender com aquele que em um dado momento é seu aluno e aquilo se inverte em algumas situações, né? O contato, tudo que você ganha sendo professor, né? É claro, tem os desgastes? Tem, mas a gente não está aqui para falar disso. É, Mas é uma profissão de muita entrega, sim. de muita entrega, porque você não partilha só de processos profissionais, você partilha da vida com as pessoas. Seus alunos te viram grávida, seus alunos fizeram chá de bebê, seus alunos perguntam pelo Augusto. Quando você Sim. leva o Augusto na faculdade, deve ser uma festa, entendeu? Todo mundo quer saber, todo mundo quer pegar no colo, todo mundo quer ver, né? Até quando não tá comigo, se ele passa na rua, todo mundo já sabe que é isso, sabe? Mexe com ele, como parte dele mesmo é Augusto e tal, né? Né? É legal. Então, é uma partilha que não é só de conhecimento, é uma partilha de Sim. vida. E com os nossos alunos também, né? Você vai vendo Hum. eles enfrentando as dificuldades, né? Aí eu vejo você, como psicóloga, na escola, você deve ver ali começando os namoros, né? As crises, os términos. Você vai participando de tudo isso na vida. E às vezes a gente Sim. participa mais que os próprios pais, né? Então é muito importante esse movimento de trazer a família para a escola, de levar a escola para a família e de oportunizar uma outra relação com o aprender, sabe? Acho que Sim, é um trabalho árduo, viu, Júlia? Mas eu acho que vale muito a pena. Muito mesmo, com assim, certeza. né? É, E é isso, Júlia, quero te agradecer, né, por você ter Eu vindo aqui, quero. cedido do seu tempo, foi ótimo conversar com Já vou mandar você. uma lista para você na conversa ali de outros filmes para a gente poder discutir aqui. Sim, Porque eu adorei, sim. foi ótimo mesmo, né? Quero deixar o convite do grupo, tá, Kelly, para todo mundo participar. Eu acho que isso é o começo para a gente aqui na live, para a gente começar a pensar o que é educação, o que é fenomenologia, o que é escola hoje, né? Mas principalmente nesse convite que tem sido feito para os psicólogos estarem em escola, o que é que a gente pode fazer. Então, obrigada pela oportunidade do grupo, porque eu precisava dessas chances de compartilhar o que eu estou vivendo agora, e mais de construir com outros profissionais também, porque eu também preciso aprender muito, né? Não sou professora, sou aprendente desse processo também. Então, muito obrigada, viu, por todas essas Sim. oportunidades. Obrigada para Ai, todo mundo que participou. isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês na sexta-feira do Carnaval. Fiquei muito feliz de vocês Teve até uma terem aluna que passado disse por aí aqui. que é minha aluna minha que diz que dá pra ver que o processo deu certo de professor e aluno, que ela tá aqui, ó, no dia de bloquinho ela tá assistindo. Né? Obrigada, tá, gente? Muito, valeu demais, né? O grupo de estudos que a Júlia vai coordenar é o de psicologia escolar, numa abordagem fenomenológica. Tá incrível o cronograma, né? A gente conversou muito, a Júlia trouxe ideias muito interessantes. Então, assim, fica o convite, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque com certeza a troca vai ser maravilhosa.
Gente, valeu Muito demais. obrigada. Beijo, Um abraço. Júlia. Tchau, Até mais. gente. Até o próximo. Ah, terça-feira, dia 28, a gente tem live. Dom Casmurro. Não percam. Eu, Túlio, Everton, a gente vai conversar sobre as relações e as crises do amor romântico. Eu acho que vai ser muito legal, porque Dom Casmurro, né? É Dom Casmurro. Aham. Eu tenho certeza. Estarei com Beijos. vocês. Um Obrigada, abraço. Júlia. Tchau.